Que a gente fala isso porque é uma das possibilidades do caso ora investigado. E para iniciar a nossa reunião de hoje, eu gostaria de convidar a senhora Clarice Cardoso, que é a mãe das crianças que estão desaparecidas aqui há mais de 4 meses, e ela vai agora ter a oportunidade de falar, de fazer a sua manifestação. Em seguida, havendo a necessidade, evidentemente, responderá algumas perguntas. Senhora Clarice, a senhora tem o tempo que for necessário para fazer a sua manifestação verbal aqui nesta comissão externa, e quero lhe dizer que nós viemos até Bacabal dividir essa dor com a senhora. Nós queremos saber, assim como a senhora, onde estão seus filhos. E o Senado Federal tem lá em Brasília feito diversas manifestações nesse sentido. A Câmara dos Deputados também passa a integrar essa corrente a partir de hoje, aqui vindo pessoalmente, através da nossa representatividade, dividir com a senhora essa dor. Então fique à vontade. Aqui a senhora está falando para as autoridades do município de Bacabal, os vereadores que representam a população, para as autoridades policiais, para as autoridades da Secretaria de Segurança Pública que estão à frente da investigação do desaparecimento dos seus filhos. Fique à vontade. Bom dia a todos, né? Quero agradecer aqui primeiramente a Deus e também pelo convite, né? E como todos sabem, né? Não está sendo fácil para mim. Eu só queria meus filhos de volta. Desde o dia 4 de janeiro, a minha vida não tem sido fácil. A gente passou o domingo pela manhã em casa até meio-dia. Deixei na responsabilidade da minha mãe, em que eu mais confio. A rotina lá no interior é assim: as crianças brincam à vontade, né? É a cultura de lá. Então, de meio-dia à tarde, deixei com minha mãe e saí para um sítio. E aí, lá no sítio, meu celular não estava com internet. Eu já fui saber já de 5 para 6 horas da tarde. Estava ali na rodoviária para mais comprar uma passagem para retornar para o serviço, quando a minha sobrinha me ligou com o celular da minha mãe que meus filhos tinham desaparecido. Ele já tinha procurado em todo o canto lá no interior e não tinha encontrado. Eu retornei para o interior nesse momento que eu subi e vi toda a população lá do interior reunindo, procurando, e não tinha encontrado. De lá só peguei meus documentos e vim para a delegacia, né? Não tinha, lá no momento não tinha nenhuma pessoa para me atender, só estavam os repórteres lá, dei a entrevista, meus filhos tinham desaparecido. Eles me mandaram eu ir pro Corpo de Bombeiro, né? Que eles também não queriam ir nesse dia. Foi que ligaram o Roberto Costa e ele mandou a equipe do batalhão de choque e o Corpo de Bombeiro foram para lá. E nesse dia foi procurado, né? A comunidade se reuniu, entraram na mata procurando, chamando e não encontraram. Não escutaram nem sequer uma voz deles. E quando deu cedo, o dia clareando, a gente tornou voltar pro mato. Eu chamava pelo meu filho, ninguém respondia. E eu falei pro Márcio, eu digo, Márcio, meus filhos não estão aqui. E a gente retornou para casa. E até hoje, 4 meses, eu não sei o que aconteceu com meus filhos. Eu não sei. Eu só queria uma resposta. Eu preciso de uma resposta. A senhora tem procurado
informações na polícia sobre o andamento das investigações? Sim, eu tenho ido, mas é aquela mesma coisa. Tô investigando e não tem nada para falar. E eu fico em casa com ansiedade, com começo de depressão agora, que eu acordo de noite chorando, um aperto no peito, um nó na garganta, vontade de correr. E quanto mais eu seguro, mais dói. Tô desse jeito. Se ele estivesse dentro daquela mata, já tinha encontrado. Se ele estivesse morto naquela mata, já tinha encontrado. Mas não encontraram nada, nenhuma sandália. Não encontraram nada. Então eu acredito que meus filhos foram levados. Meu coração de mãe sempre fala que meus filhos estão vivos. A senhora chegou a conversar com o Anderson, que foi o outro menino que estava com seus filhos e foi encontrado 2 dias depois. A senhora chegou a conversar com ele? Ele deu alguma informação? Eu conversei com ele, né? E aí eu percebi que ele tem medo. Quando eu pergunto pra ele, ele abaixa a cabeça. E eu perguntei, Cauã, tu tá com saudade da Isabela mais o Michael? Ele estou, tia, pode tentar lembrar, meu filho. Só que eu não posso forçar ele a falar nada. E eu digo, Cauã, tu lembra que foi você que tirou sua roupa? Ele disse, não, tia, não fui eu. Um homem tirou minha roupa e levou Belinha para Michael, lá no Santa Rosa. Ele disse desse jeito, eu nem perguntei pra ele onde. E ele me respondeu, lá no Santa Rosa. Desse dia pra cá, ele nem foi mais lá em casa, com medo de eu perguntar outras coisas pra ele. E ele chegou a falar como era esse homem? Ele não relatou pra mim, né? Ele relatou pra mãe dele que o homem era baixo, barbudo e andava numa moto velha. Os pais de Alan e Ágata estão acompanhando essa investigação também, como a senhora? Se tá, eu não sei, porque lá em casa eles nunca foram. Eles nunca sentaram comigo para conversar sobre isso. Quer dizer que desde o dia que foi registrado o desaparecimento, que os pais não procuram a senhora? Não. Nem para perguntar nada? Nunca procuraram, nunca me procurou. Eles nunca procuraram, nem quando o menino estava comigo. Nunca foram lá em casa saber de nada, 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 nada. Quem está indo atrás só é eu e o Márcio. Minha mãe falar, né, sobre o acidente, então só eu que estou indo atrás. Quem estava na casa da sua mãe naquela tarde que os seus filhos desapareceram? Quando eu saí, ela estava sozinha. Ela estava deitada. E antes de eu sair, eu dei banho neles, arrumei. Eu tinha almoçado, lanchado e deixei brincando na frente da casa da vizinha, na frente, como de costume. Eles conhecem o interior, brinca, volta para casa. Clarice, eu quero agradecer aqui a sua presença, pedir para a senhora continuar aqui enquanto a gente vai ouvir as autoridades e, havendo eventualmente necessidade, eu volto a chamar a senhora aqui. Tá bom. Gostaria de convidar o senhor Ederson Martins, que é subsecretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, para tomar assento aqui à mesa. Mas eu chamo os colegas. Digam.
Antes de passar a palavra aqui ao senhor Ederson, subsecretário de Segurança, eu gostaria de perguntar à senhora Clarice se a senhora quer continuar aqui na sala ou se quer ficar numa sala reservada. A senhora que decide. A senhora prefere permanecer aqui. Queria passar a palavra, então, ao senhor Ederson Martins para fazer a explanação inicial acerca das investigações de uma forma geral, já que ele representa aqui a Secretaria de Segurança Pública, que, pelo que nós percebemos na imprensa, não mediu esforços até aqui diante dessa investigação. Eu queria ouvir, então, o senhor Ederson Martins. Bom dia a todos. Bom dia, nobre deputado. Estamos aqui na representatividade da nossa secretária de Segurança, Coronel Augusta. Sou Ederson Martins, subsecretário de Segurança do Estado, e à época dos fatos eu era delegado adjunto operacional da Polícia Civil e pude acompanhar de perto os fatos, inclusive em loco. Fiquei aqui na cidade aproximadamente 22 dias, né? E desde o início, né, desde o desaparecimento e a comunicação formal, né, do desaparecimento das crianças, foi montado toda uma estrutura. À época eu posso falar pela Polícia Civil que foi feito, mas também acompanhei o que foi o aparato da segurança pública que foi dispensado para cá. Foi um aparato assim nunca visto no nosso estado, né, tendo em vista a quantidade de homens, quantidade de estrutura, todas as forças de segurança empenhadas, todos vieram para cá com o único intuito de localizar essas crianças. A Polícia Civil, desde o início, na investigação, algumas equipes vieram inicialmente para que fosse feita essa investigação. De início, tinha algumas linhas de raciocínio, a priori só criminosa, né, de início, mas depois foram aparecendo outras, né, prováveis linhas de raciocínio e que foram dando continuidade. Foi montada uma comissão esta composta por 3 delegados de polícia, a delegada Ariana, daqui da cidade, que é responsável pela área do fato, o delegado Murilo, que é da Superintendência de Interior, bem como o delegado Jeffrey, que é da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Delegados estes aí experimentados, experientes, na tentativa aí de lograr êxito não só na investigação, na conclusão da investigação, mas localizar essas crianças. Rapidamente, uma das crianças foram encontradas e ali a linha de raciocínio, inclusive, como eu falei, mudou, né? Inicialmente procurando, todos os esforços foram empenhados aí pela segurança pública de um lado do povoado. A posteriori, quando foi localizada a criança, o Cauã, foi montada uma segunda base, né, do outro lado, no povoado de Santa Rosa, e lá foram divididos esforços aí na tentativa diuturnamente de tentar localizar essas crianças, localizá-las bem com vida. Infelizmente, não foi logrado isso naquele ato, mas as investigações, como eu falei, ainda continuam, e o aparato da segurança pública não parou de dar esse apoio. Diminuiu, sim, o aparato, né, no local, tendo em vista que as buscas, a priori, ficaram prejudicadas naquele local, mas ficaram aí a comando da investigação, que qualquer demanda que tivesse apontado, qualquer local que pudesse essas crianças estarem, o empenho seria imediato e enviado para aquela localidade. Infelizmente, durante as investigações tiveram muitos fake news, muitas informações desencontradas, muitas informações inverídicas, inclusive tentando culpar inclusive a própria Clarice pelo desaparecimento. A gente trabalhou muito com essas informações que atrapalharam muito, deputado, a investigação, porque todo momento que você estava fazendo uma investigação, você tinha que mudar o foco daquela investigação para tentar parar aquela informação, aquela aresta que estava assim muito fervorosa, inclusive assim, chegava para a imprensa queria saber, a gente tinha que dar o retorno, e eles estavam com razão, a gente tinha que dar aquele retorno. Mas, infelizmente, muitas dessas informações foram verídicas, o que, inclusive, atrapalhou muito a nossa investigação, apesar de, momento nenhum, a gente ter parado de fazer a investigação, que segue até o momento. E, hoje, na subsecretaria, eu posso repassar para as senhoras e para os senhores que a segurança pública não vai parar, vai continuar
empenhada na investigação, que toda e qualquer informação está sendo checada. Essa comissão perdura, essa comissão não foi desfeita, muito pelo contrário, ela continua nas investigações. E, assim, maiores informações que puderem ser repassadas aí, nesse momento, tendo em vista que é uma investigação, ela é sigilosa, serão passadas aí para as senhoras e os senhores. O que eu posso reafirmar é o compromisso da Secretaria de Segurança em dar total suporte e apoio a essas investigações, bem como aí a continuidade na busca pelas crianças. A investigação do desaparecimento dessas crianças continua sendo colocada como prioridade pela Secretaria de Segurança do Estado? Sim, senhor. A prioridade, como eu falei, a gente tem uma comissão formada por 3 delegados distintos, lotação distintas, uma lotada aqui na cidade, 2 lotados na capital São Luís. Então, em momento nenhum, ela foi... Nunca foi dissolvida e ela segue como prioridade até a gente fazer a conclusão final desse inquérito policial. Bom, existe alguma forma, houve alguma tentativa já de aproximação dessa investigação com a Polícia Federal diante desse tempo todo já de desaparecimento? Sim, desde o início, todas as forças de segurança prestaram apoio, prestaram solidariedade, apoio direto, inclusive contatos diretos com a Polícia Federal, que nos ajudou, inclusive, com verificações na área portuária. Não houve a investigação paralela, até porque a investigação era do âmbito estadual, mas houve sim uma colaboração de todas as forças, inclusive Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Bombeiro, Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro. Todos aí nos ajudaram diuturnamente, sem contar com o apoio municipal, que foi de fundamental importância, através do prefeito, que deu total suporte e apoio para que as buscas pudessem ocorrer, porque as forças de segurança pudessem apenas pensar no trabalho, não pensar em logística. Então, todo esse apoio e aporte foi dado aí para as forças de segurança. Bom, o senhor fala que a investigação continua sendo colocada como prioridade, vista como prioridade no Estado. A comissão que foi formada pelos 3 delegados permanece ativa. Há uma previsão, como é que está o avanço dessa investigação? Vocês acreditam que estão perto já de elucidar esse fato ou ainda não tem essa possibilidade de se falar numa previsão estimada aí de quando vão finalizar? A gente não dá para falar em prazo, a gente tem um prazo legal para terminar, só que esses prazos são prazos impróprios que a gente pode aí pedir no dilação, né, para dar continuidade da investigação. Então, não posso falar para o senhor assim, qual que é o período real que vai ser terminada essa investigação. O que eu posso falar é que ela é lidada como prioridade e assim que tiver, assim, com todos os elementos probatórios para a conclusão, a gente vai fazê-la e com responsabilidade e evitar qualquer intempérie aí de questionamento. A Secretaria de Segurança Pública tem demandado a outras secretarias do governo, por exemplo, a questão do acolhimento dessa família. A gente percebe que a mãe ela está bem natural que esteja assim, né, angustiada com todo esse sofrimento aí, com esse desaparecimento que já dura mais de 4 meses. Diz que procura informações e a gente entende que a investigação está sob sigilo, não se pode passar muitos detalhes para ela. Mas há um acolhimento, ela está sendo acolhida pelo poder público? Esse papel do acolhimento, a gente na época fez um contato com a prefeitura, né, que ficou de dar todo o suporte, aporte e que vem sendo dado a ela. Essa informação, como o senhor falou, infelizmente às vezes nem tudo a gente consegue passar para ela, mas tem hoje um canal direto que ela pode, através de telefone com os nossos delegados, e o que pode ser passado para ela está sendo devidamente repassado, mas infelizmente, como eu falei para o senhor, são muitas fake, muitas informações desencontradas que às vezes ela chega para ela e ela fica querendo resposta imediata daquela situação que muitas das vezes, ou a maioria das vezes, infelizmente são fake. Eu vou agradecer aqui a sua fala, doutor, e pedir que se o senhor puder permanecer. Sim, senhor. Né, enquanto a gente ouve aqui os delegados que fazem parte da comissão. Muito obrigado, doutor. Queria convidar a doutora Ariana Sampaio
Souza, delegada de Polícia Civil, presidente da Comissão de Investigação. Ela é lotada no 2º Distrito Policial, aqui de Bacabal. Bom, gostaria de passar então a palavra à doutora Ariana Sampaio Souza, que ela é presidente da Comissão de Investigação. Doutora Ariana, a senhora tem o tempo livre aí para fazer a explanação inicial sobre esse fato. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos. Como já foi colocado pelo Dr. Ederson, foi nomeada, né, uma comissão composta por delegados da Superintendência de Homicídios, pelo delegado Dr. Murilo, que está aqui, da SPCI, e pelo 2º Distrito Policial de Bacabal, né? Desde o início, né, quando a Clarice recorreu à Polícia Civil, foi instaurado o boletim de ocorrência, né, foram reportados os fatos, e a Polícia Civil teve uma preocupação imediata de iniciar essas apurações. Então, o que foi feito de início? Como se tinha, né, a dimensão que seria o desaparecimento, então a gente precisou trazer todas aquelas pessoas do povoado para que elas fossem ouvidas, né, na sede da Polícia Civil, no caso aqui na sede da Delegacia Regional. Foram feitas inúmeras oitivas, né, com diversas pessoas ali envolvidas, as que tinham visto as crianças pela última vez, como aquelas que tivessem estado com as crianças naquela data. Colhemos todas as informações que nos foram inicialmente reportadas, tanto pela Clarice quanto pela mãe dela, né, a dona Francisca, que foram as pessoas que nos procuraram inicialmente. Então, a Polícia Civil teve esse cuidado de ouvir pontualmente, né, todas essas pessoas, para a gente conseguir entender o que realmente estava acontecendo, né, e iniciar a partir dali uma investigação. A partir disso foi instaurado, né, um inquérito policial. Esse inquérito policial ele já está em juízo, né, porém ele corre em caráter sigiloso, né, e por conta disso, inúmeras informações a gente não pode repassar, muitas delas, inclusive eu velei, né, com a Clarice, até conversei com ela em algumas oportunidades, porque se ali investigava não só o externo, né, mas o envolvimento de pessoas ali diretamente ligadas ao povoado, além de familiares também. Então, a gente precisava investigar de forma velada, né, sem repassar nenhuma informação. É uma preocupação também da Polícia Civil. E, findada essas oitivas, foi feito, paralelo a isso, né, foi feito um trabalho de campo. Isso envolveu, assim, inúmeros profissionais, né, de diversas forças, né, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, que fizeram um trabalho muito pontual, de pessoas que realmente, de profissionais, né, que se dispuseram, estiveram ali
durante todo o tempo, né, de busca. O trabalho do inquérito policial, ele já levantou inúmeras providências, né, que já foram realizadas, interceptações, extração de dados. Foi um trabalho muito minucioso. Então eu venho aqui hoje muito tranquila quanto a isso, porque foi um trabalho que foi feito de uma maneira muito pontual, foi um trabalho muito minucioso, que envolveram, né, ali várias equipes, e essas equipes, elas estiveram realmente debruçadas com o caso da Clarice. Até pontuei para você, né, Clarice, no momento que ela esteve agora novamente comigo, né? E assim, foi um trabalho realmente minucioso e que muito não se pode aqui reportar por conta do próprio sigilo mesmo das investigações, né? E a gente vai continuar, as investigações continuam, né? Como o próprio doutor Ederson já repassou, essas investigações elas continuam, existem diligências ainda em andamento, né? Claro que a Polícia Civil ela trabalha com evidências, então assim, a gente não pode criar algo e dar uma resposta imediata, porque a gente trabalha com evidências, a gente já tem evidências, algumas evidências nos autos, mas isso também não pode ser reportado, né? Pelo próprio caráter sigiloso da investigação. Como o doutor Ederson já falou, inúmeras notícias fakes, né, foram repassadas e atrapalharam muito o curso das investigações nesse meio tempo, porque eram questões que tinham que ser saneadas ali pela polícia, né, paralelamente às investigações, porque aquilo compunha as investigações. Mas assim, é um trabalho que vai continuar, é um trabalho que continua, está sendo feito, e a gente espera concluir, né, dando uma resposta realmente concreta para a Clarice, né, que é a maior interessada, que é a mãe das crianças. Eu acho que é isso. Doutora, então o inquérito ele não foi concluído ainda? Não. Ele continua em andamento? Ele está em andamento, ele já foi feita a remessa, né, ao Poder Judiciário. Já foi feita a remessa. Esse inquérito está tramitando, já houve o pedido de dilação de prazo também. E a gente ainda está trabalhando em algumas diligências, né, dentro dele. E muito do que se tem a gente realmente não pode reportar e nem comunicar, porque realmente é um procedimento sigiloso. Ao fazer o pedido de dilação de prazo, tem um novo prazo para conclusão agora? Olha, um prazo para conclusão, eu acho que a gente não pode fazer essa observação. Não é prazo legal. E, o prazo legal seria uns 30 dias, né? A gente pediu um prazo aí de dilação de mais 120, mas assim, não dá para dizer que a gente vai concluir dentro desse prazo, né? Até a gente sanear realmente todas as diligências. Qual é a tipificação penal desse inquérito? Ele corre como desaparecimento, realmente. Desaparecimento. A hipótese de sequestro, de tráfico humano foi considerada pela Polícia Civil? Inicialmente não foi descartada nenhuma hipótese, né? A gente trabalhou com todas as hipóteses. Porém, como eu falei, a Polícia Civil ela trabalha com evidências. Então, à medida que a gente ia saneando e diligenciando determinados fatos que nos eram reportados e que a própria Polícia Civil ali imaginava como sendo ali um ponto, né, indicador de algum delito, a gente saneava aquilo e afastava, né, e continuava buscando ali novas evidências. Quantas pessoas foram ouvidas, doutor, até agora nesse inquérito? É o inquérito aí que eu acho que já tem um volume aí de umas 400 páginas, mais ou menos. Então, foram muitas pessoas, né? Além das diligências praticadas dentro dele. Já tem laudos de perícia que foram concluídos? Oi, desculpa. Já tem laudos concluídos nessa investigação? Diversos. E aí, nenhuma hipótese foi afastada? Algumas sim. Quais? Eu prefiro não pontuar aqui, porque pelo grau de sigilo, realmente.
O menor, Anderson Cauã, ele chegou a ser ouvido também com a equipe Ele foi ouvido, foi ouvido por uma equipe técnica do IPCA, né, que é uma equipe da perícia, né, da Polícia Civil. Essa equipe já esteve aqui em algumas oportunidades, inclusive emitiu o relatório técnico acerca dessas oitivas. Ele fala de um homem, né? Como disse a mãe aqui das crianças, que o Cauã teria assim, feito o relato de um homem que